um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse podcast do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, onde a gente debate muito durante esse ano todo a campanha de reabilitação visual que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia vem desenvolvendo ao longo desse ano. É uma campanha que parece pontual, mas essa é uma história que o CBO já faz há muito tempo e a gente trabalha muito com a questão de reabilitação visual e baixa visão há muitos anos nessa questão. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com 3 pessoas que vai ser muito interessante esse bate-papo, porque a gente vai trazer histórias, vai trazer comunicados de quebra de paradigmas e de uma condução de vida como a gente gostaria que todos os nossos pacientes tivessem a melhor condução possível. Estou aqui com a Cleri Flores, que é uma paciente que a gente chama de baixa visão, que vai dar as boas-vindas para a gente daqui a pouco. Estou com o Leonardo Oliva, que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e com a Marcela Cipio, médica oftalmologista, que lida muito nessa área da oftalmogeriatria. Então, Cleri, por favor, suas considerações iniciais. Bom, eu como baixa visão, eu vim aqui para um ânimo para as pessoas que têm baixa visão ou deficiente visual total, porque vejo que as pessoas que estão nessa nova condição ficam muito abaladas. Então, eu vim aqui para dar um up, um recado, uma mensagem para fortalecer essas pessoas. Fantástico, Cleri. Leonardo, está com você, meu amigo. Olá, obrigado inicialmente pelo convite de estar aqui. É um grande prazer poder estar discutindo um tema tão importante em saúde e trazendo um pouco a visão geriátrica, né? O que a gente tem para ajudar e como essa visão diferenciada e mais global pode ajudar aí nossos pacientes para ter aí uma qualidade de vida, né? Independente da situação que vive em si, né? Que a gente possa viver bem. Marcela, minha colega. Marcela, eu tenho o prazer, porque a Marcela foi minha colega de residência e, coincidentemente, a gente está junto aqui agora nesse podcast. Então, Marcela, por favor. Queria agradecer também muito ao CBO, eu acho que essa iniciativa e seguir nessa área de cuidado da visão na área do idoso é essencial. A gente sabe todo o aumento aí da população idosa, então obrigada pelo convite. E eu acho que o próprio tema, né, quando a gente fala visão além dos olhos, é isso, né, é enxergar não só o olho do idoso, mas o idoso como um todo. Então eu acho que vai ser um prazer a gente estar nesse bate-papo aqui. Sem dúvida nenhuma, essa logo que foi escolhida, a visão além dos olhos, ela fala muito do que a gente vai trocar aqui hoje. E é olhar um paciente, olhar um indivíduo como um todo, né? E é muito legal, e eu estava conversando um pouquinho no bastidor com vocês antes, e eu já queria começar quebrando alguns paradigmas aqui, né, Leonardo? Quando a gente fala da geriatria, e eu já vejo um jovem coordenando a Sociedade Brasileira de Geriatria, e a gente estava falando um pouco sobre etarismo, né? Então eu queria que você ponderasse para a gente qual é e quais são as indicações que a gente deve começar a pensar, e aí tirando um pouco dos paradigmas que a gente tem sobre a geriatria como um todo. A gente está muito acostumado a rotular, e aí a gente quer segregar algumas especialidades para alguns pontos específicos. Me fala um pouquinho de qual é a visão do geriatra para o paciente. Quando é que esse paciente tem que ir ao geriatra? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Assim, eu acho que o momento certo da gente procurar um geriatra é no momento que a gente decide que quer envelhecer bem. E por incrível que pareça, a gente começa a envelhecer por volta dos 30, 35 anos. Então, muito antes do que a maioria da população imagina, a gente pode sim ter um acompanhamento geriátrico para ajudar nas escolhas de vida que vão fazer o nosso envelhecimento mais bem sucedido. Então, a gente sabe, por exemplo, só para trazer alguns números, 20% da forma como a gente envelhece é estabelecido pela genética. Tá? Então a gente não tem como mudar isso. 20% vai estar relacionado ao ambiente que a gente vive, aquele meio que a gente se relaciona. E 60% da forma que a gente vai envelhecer estará relacionado às escolhas que a gente fizer ao longo da vida. Ou seja, 3 vezes mais importante do que a genética ou do que o ambiente. E o geriatra é o profissional que está ali para ajudar nessas escolhas, que vão refletir em como a gente vai chegar e atingir a idade madura, a terceira idade. Claro que a gente tem um outro perfil de paciente, que é aquele idoso mais idoso, multicomórbido, com uma situação multicomplexa que envolve não apenas aspectos clínicos, mas aspectos biopsicossociais, envolve a questão de saúde mental. Então esse seria o grande expertise do geriatra em lidar com isso e gerenciar esse caso junto com os especialistas. E que a maioria das pessoas entende como, e realmente é um papel muito importante do geriatra, mas a gente não pode esquecer que tem um papel também de prevenção que é fundamental. Então a gente fala em
população envelhecendo, envelhecimento acelerado. Se a gente não trabalhar com prevenção, a gente não vai conseguir pagar o preço de uma população que envelheceu sem as medidas para que esse envelhecimento seja bem sucedido. Nessa sua fala inicial é muito importante aqui a gente entender, porque a gente pode elencar vários pontos. E um dos principais pontos que você colocou é a questão da escolha. E a escolha me remete muito à escolha que a Clery fez. E a gente vai trabalhar um pouco em relação a isso. E nesse ponto, antes de chegar na escolha, eu quero chegar um pouquinho na multidisciplinaridade. E eu quero jogar para a Marcela a questão, Marcela, todas as mudanças que a gente tem na nossa vida, no nosso envelhecer natural, existem algumas principais causas que nos fazem, pelas escolhas que fazemos, ter algumas alterações, e as alterações oculares. Então, assim, quais seriam as principais mudanças naturais que você julga que na oftalmologia é importante que o paciente tenha cuidado? Eu acho que aí é interessante essa pergunta se a gente pensar em dois grupos, né? Acho que essa primeira parte da sua pergunta, Cristiano, fala das alterações fisiológicas. As alterações que não vai dar para evitar uma ruga, né? Não vai dar para evitar as alterações, principalmente para a mulher, hormonal, de alterações que vão repercutir, por exemplo, numa lágrima, né? Então, a lágrima vai alterar a sua composição pós-menopausa para a mulher, né? Resseca pele, resseca outras mucosas e o olho está dentro delas. Então, não vai dar para evitar o braço curto, né? Da dificuldade do foco para perto. Então, essas alterações, elas estão no pacote de quem quer envelhecer, quem vai estar envelhecendo. Eu até brinco que e precisa delas, porque se você não tiver, a outra opção é pior, né? Então, assim, faz parte, é o fisiológico. E isso vai se cuidando com consultas de rotina. Agora, se em cima disso você tem as alterações patológicas, doenças, tem uma diabetes de base que vai ser ou não bem cuidada, a conta vem. Você começa lá aos 30, aos 40, não adianta, né, nos últimos 5 anos resolver cuidar da diabetes depois de ter um histórico de 30 anos de diabetes mal cuidada. Né? Então, eu acho que aí vai calibrando os cuidados de acordo com o que se acrescenta em cima do fisiológico. Concordo totalmente com o que você falou, Leonardo, que tem que se começar na prevenção, né? Para o olho é igual. E é muito legal você dividir nessa questão do fisiológico e naquilo que a gente chamaria de patológico, ou nas doenças que tem. E aí eu quero cair para você, Clery. O que te trouxe a essa condição de ter baixa visão? O glaucoma, mas que esse glaucoma, ele estava super controlado com colírio, uma pessoa só muito disciplinada sempre, passando pelo oftalmologista regularmente, mas de uma hora para outra, simplesmente ela apresentou um pico, que foi a 50, e aí, lógico, teve consequência, né? Mas, felizmente, eu fiz a cirurgia e com a cirurgia, preservou um pouco da minha visão, porque poderia ter sido muito pior. Né? E é muito interessante, voltando no gancho do Leonardo, a sua escolha diante dessa nova condição. A minha escolha foi, eu sempre fui uma pessoa de adorar a vida. Viver é uma coisa para mim imprescindível. Eu me coloquei num casulo durante um tempo, né, 2 anos e 4 meses, até elaborar a nova situação, né, a nova condição. Aí, nesse sentido, caiu a ficha, eu falei assim, eu não posso ficar parada, não vai dar desse jeito. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com essa nova condição. Aí, resolvi procurar a Dorina, né, que é a Fundação Dorina Noil, e ver o que será que eles têm para me oferecer que pode me ajudar, me beneficiar nessa nova condição. E, olha, foi a melhor coisa que eu fiz. E foi graças à doutora Joilma, que me conhece muito bem, a minha endócrina, que eu cheguei lá. Mas, cheguei depois de 1 ano, tá? Porque ela me deu o papelzinho, joguei na mesa e falei assim, vou pensar. Depois de 1 ano, eu achei de ir lá. E, foi a melhor coisa que eu fiz, mas eu já estava centradinha. E é muito interessante isso, porque mesmo através de uma indicação médica, de uma orientação médica, a gente ainda fica ali pensando e elaborando o quando que eu devo procurar aquele auxílio. Isso acontece, eu acho, Leonardo, para a maioria dos nossos pacientes, né? O paciente ele tem que se sentir muito seguro para que ele se torne aquele real parceiro do médico. Quando você falou das escolhas de um paciente numa condição clínica geral,
que é o que a geriatria olha, o paciente como um todo, muitas vezes você se depara com pacientes que às vezes não acreditam no que o médico fala, porque não sente, porque não dói, porque não coça, porque não arde, e isso acontece muito nos nossos casos de pacientes oftalmológicos, né? Então, diante de todo esse cenário, e ainda pegando uma coisa a mais para provocar você, nós estamos num mundo que está envelhecendo. As pirâmides etárias do planeta, elas estão se invertendo. E todos nós temos uma qualidade de vida melhor caso a gente faça as boas escolhas. Então eu queria que você pegasse esse gancho aí para falar um pouquinho da visão da geriatria nesse contexto global. Quando a gente fala em escolhas saudáveis, né? Então, assim, tem uma série de fatores que a gente conhece, assim, de maneira geral a gente sabe do que está falando, de alimentação saudável, de atividade física regular, de não fumar, de beber pouco ou não beber, consumir bebidas alcoólicas, de controlar o estresse, de dormir bem. A gente está falando em manter a acuidade visual e auditiva. São uma série de fatores que a gente tem para que o nosso processo de envelhecimento seja o melhor possível. Mas eu queria trazer um gancho sobre o que Dona Clery falou. Porque muitas vezes, mesmo fazendo tudo o que tem para fazer, as coisas ruins acontecem. Isso é importante a gente entender, porque isso faz parte também do envelhecimento, tá? A gente abomina hoje um termo que é chamar a velhice de melhor idade. A gente não chama mais assim, porque na verdade não é o que acontece na maioria das vezes. Então a gente não precisa, para valorizar a terceira idade, chamar de melhor idade. A gente pode simplesmente chamar de terceira idade e valorizá-la com tudo de bom que vai ter, mas entendendo que é nesse momento da vida onde a gente enfrenta muitos desafios. Envelhecer é um grande privilégio, mas é um privilégio cheio de desafios. Então, é claro que no momento que a gente faz as escolhas certas, a gente aumenta a chance de tudo dar bem, tudo dar certo. Mas pode acontecer, como a Dona Clery citou. Ela usava os colírios de forma regular, ela mantinha uma vida saudável. Infelizmente, uma coisa ruim aconteceu. E aí o que cabe a gente é enfrentar isso da melhor maneira possível, que é um pouco que ela trouxe aqui, né, e que a gente pode conversar mais. Não, e é legal a gente pegar isso, e você colocou ali um termo da terceira idade, né? Só porque a gente está batendo esse papo, e muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo são públicos, na maioria das pessoas, leigas. Então, conta para mim, quando é que começa essa terceira idade? O que seria um marco dessa terceira idade? Vocês levam isso rotulado em algum padrão? Levando em consideração idade apenas, no Brasil, 60 anos você se torna idoso, tá? E ainda é assim. Há pouco tempo circulou uma fake news que isso estava mudando. Não, no Brasil, 60 anos é idoso. Em alguns países mais desenvolvidos, a gente considera 65 anos, mas no Brasil, 60 anos. Mas a gente precisa entender que a idade cronológica não pode ser um marco, nem de saúde, nem de decisões, porque o processo de envelhecimento é um processo muito heterogêneo. A gente envelhece de forma diferente. E graças a Deus a gente vem a cada dia envelhecendo mais e melhor. Então hoje um indivíduo de 60 anos não remete em nada àquela figura do idoso que a gente tinha de bengala, né? Que ainda se usa aquele símbolozinho do idoso, uma bengalinha ali, ele corcunda ali. A gente não tem mais essa realidade para alguém de 60 anos. Inclusive já se começa a questionar até os benefícios que os idosos têm. Por exemplo, estacionar mais perto, direito à meia entrada, não pagar transporte, direito à fila, porque não se entende a real necessidade. Porque realmente, muitas vezes, você não tem uma necessidade quando completa 60 anos disso, mas o benefício não tem a ver com necessidade nesse caso. O benefício é você retribuir àquele indivíduo que já entregou algo para a sociedade algum benefício. Então, não tem a ver necessariamente com a necessidade dele, porque é o que acontece. À medida que a gente envelhece diferente, e aí o marco 60 é um marco para, sim, se chamar de terceira idade, você é idoso a partir dali, mas isso não vai trazer, não pode trazer rótulos a partir simplesmente da idade do que você pode ou não pode fazer. Marcela, dentro dessa questão de rótulo ou não rótulo, quando a gente vai avaliar as principais patologias ou as principais doenças que acometem as pessoas com mais idade, quais você elencaria como principais para que a qualidade de visão esteja alterada ou que você deve cuidar mais precocemente? Então vamos lá, vou pegar um pouco do gancho, né, do que o Leonardo falou. Se a gente for falar direto e reto as principais doenças que causam baixa visão no envelhecimento, eu colocaria 4, né? Então a gente tem a catarata, né,
super na mídia, né? Que entrou na sequência na mídia, sendo bem comentada, é a degeneração macular relacionada à idade. A gente fala muito DMRI, é isso que quer dizer a sigla, né? O glaucoma vem ali também numa boa posição. E com a questão do viver mais, a retinopatia diabética também, né, ganha um bom espaço. Essas são classificadas doenças. Mas a gente tem a parte refracional, que não necessariamente é uma doença, mas é uma alteração visual, que permeia todas essas 4. Então, você pode ter uma alteração visual, né, um grau, e se beneficiar da correção dele, tendo glaucoma, tendo degeneração macular, tendo qualquer uma dessas outras alterações. Agora, o idoso, como o Leonardo falou, a principal classificação começa aos 60. Mas a gente tem a parte, você me corrige, hein, Leonardo, eu aprendi com vocês. A gente tem os longevos, que são os 80 a mais. E a gente vê que essas doenças, elas mudam de posição. Então, entre os 60 aos 75, a catarata acaba sendo a principal causa. E é bom, porque a catarata é uma causa de baixa visão reversível. Isso, né? Você consegue intervir, né, positivamente. E quando a gente fala reversível, para as pessoas entenderem, é como se a gente curasse a catarata, né? Você só opera a catarata uma vez, porque todo mundo tem dúvida de, a catarata pode voltar, duas. Você vai operar os 2 olhos, mas de maneira onde você consegue resolver aquela entidade, né? É isso, já a degeneração macular, a retinopatia diabética, elas não são curáveis, mas elas são controláveis. É ótimo. Né? Se você controla a diabetes, você vai morrer de outra coisa, né? A mesma coisa na nossa parte. Se você controlar, não é aquilo que vai te levar... Falar que vai trazer uma baixa visão, também não quer dizer que vai cegar. Acho que é importante a gente colocar isso. E a gente vai evoluir para isso, né? E Clery, quando a gente fala da multidisciplinaridade, é muito comum, com os anos, com os aniversários, a gente ter alguns médicos que nos acompanham ao longo da vida. No seu caso, você comentou com a gente que a sua endócrino te indicou avaliar uma reabilitação, entender tudo isso. Na sua rotina, quais eram, na sua visão, os médicos que você sempre consultou, ou que você achava que você deveria sim fazer um acompanhamento? Regularmente o gineco, o endócrino, o cardiologista, o oftalmologista, geriatra eu não precisei. Acho que são todos esses. E é muito interessante a gente olhar isso, porque tanto a geriatria quanto a oftalmologia, e a oftalmologia, a gente brinca que a oftalmologia ela é uma das poucas especialidades que você acompanha do pré-natal ao pós-mortem. Porque nós, quando o paciente é doador, captamos a córnea e fazemos os transplantes. Então, quando a gente fala de oftalmologia, o oftalmologista assiste a população da hora que nasce, no teste do reflexo vermelho, na maternidade, até no pós-mortem, naqueles pacientes que são doadores. Então, a gente vive acompanhando a evolução de um doente, de um paciente e não um doente, em todas as fases da vida. E cada fase, assim como o Leonardo estava falando, tem uma característica diferente. Tem uma característica onde a gente tem que observar um pouco mais de um lado, um pouco menos do outro, e ao longo da vida, como a Marcela falou, que as incidências daquelas principais alterações visuais, elas se alternam e se alternam mesmo, né? Na geriatria, Leonardo, como é que vocês conduzem isso? Também é da mesma forma avaliar mais a hipertensão, a diabetes? Como é que funciona isso na parte de avaliação como um todo? E aí eu trago também uma doença que acomete muita gente. Hoje eu acho que é a principal doença do mundo, que são as labilidades emocionais, né? Dentro da geriatria, eu acredito que isso também interfere bastante, porque isso na oftalmologia, quando começa a baixa visão, é um papel importante da gente atuar também. Perfeito. Assim, a geriatria tem uma grande forma de avaliar, que a gente chama de avaliação geriátrica ampla. É uma anamnese diferenciada, ou seja, são questionários, perguntas e avaliações que a gente faz ao longo da consulta, que visam olhar os diversos aspectos de saúde da pessoa idosa. Tem uma classificação bem recente que a gente chama dos 5 M's que a geriatria atua, que são bem interessantes de entender. Um M para medicamentos, então o geriatra é aquele que revisa, revê, vê as interações, o que está certo, o que está errado. Um M de mobilidade,
questões relacionadas à força muscular, à mobilidade, a quedas, aspectos nutricionais acabam entrando aí. Um M para multimorbidade, então aquele indivíduo que acumula doenças ao longo da vida e que a gente vai ter que lidar com isso. Um M de mente, que aí entra exatamente essa questão, tanto da cognição, que a gente lembra muito as demências, a doença de Alzheimer, mas também a saúde mental pro lado da ansiedade e da depressão. E um último M, que é o foco da geriatria, que a gente chama do M do mais importante. Mais importante sendo considerar o indivíduo e as suas preferências. Então não é que tem alguma coisa mais importante não, mas é que a forma da gente lidar com tudo isso que eu falei tem que ser de acordo com o que é melhor para aquele indivíduo que está com a gente. A saúde mental, sem dúvida nenhuma, é um foco muito grande da medicina geriátrica. A gente tem visto realmente um aumento, né, na incidência e prevalência de ansiedade, depressão. Muitas vezes é uma parte negligenciada da saúde e que, sem dúvida nenhuma, a baixa visão, né, tem uma interferência grande quando a gente fala em ansiedade, depressão e qualidade de vida, né? E é muito engraçado porque, assim, se a gente falar da vida como ela é, muitas vezes a gente olhava para uma pessoa mais velha e fala assim, não, mas é comum essa pessoa mais velha não enxergar bem. É comum essa pessoa mais velha não escutar bem. É comum essa pessoa mais velha não ter toda a habilidade motora porque ela está envelhecendo. E isso não é o que a gente vive e o que a gente deve acreditar. Você falou em comum, que talvez seja um termo até melhor, mas as pessoas falam que é normal. Que é normal, né? É normal tá triste, é normal tá lento. Exato. Não é? É normal cair, é normal estar esquecido e é normal enxergar pouco. A gente sabe que não, né? E que tem situações, inclusive, que você pode curar, como a gente falou da catarata, tem situações que você vai ter que controlar, mas mesmo que elas surjam, se a gente considera normal, a gente não busca nenhuma reabilitação. Exato. Né? E é nesse ponto... Pode falar, Marcelo. Não, eu não posso perder uma deixa aqui, porque eu acho assim, um mínimo até pode ser, né, esse fisiológico, como a gente estava falando, mas você não tem que saber por quê. Tá caindo? Por que tá caindo? Não é normal ser caidor, né? E aí a gente vê que como a questão da visão, Cristiano, ela participa de vários M's aí, né? Então, assim, uma baixa visão pesa bastante para um quadro de depressão. Pode levar a um quadro de depressão, né? Então, eu já tive idosos que eles não queriam mais ir no almoço de domingo, no jantar de família, porque ele não tem a visão. Da última vez ele derrubou um copo em cima da mesa. Ele ficou super constrangido. Então, né, mantém independência, Cliri. Você mantém a sua independência. Como isso... É que eu sou uma felizarda. Mas na hora que quando virou essa página e você viu que você podia buscou mantê-la... ser Eu busquei ser isso. Eu virei a chave e falei assim, olha, tudo bem, se eu precisar de alguém... Agora, eu criei estratégias. Eu falei assim, eu fazia de um jeito, mas agora eu vou fazer de outro. Perfeito. Tem que criar estratégias para sair dessa. Se porque adaptar. senão... Me adaptei. Né? Acabou-se. A questão cognitiva... Questão cognitiva que você levantou, né, Leonardo? Então, assim, o quanto a visão, a gente tem visto, tá aí cientificamente, né, já vários trabalhos, o quanto você, enxergando bem, mantendo uma boa visão, pode retardar pioras cognitivas, quadros demenciais. Então, eu acho que isso, a gente só dá valor, né, só lembra daquilo que a gente acha importante. Exato. Se você não achar a visão importante... Quando ela for reportada, né, para o geriatra, se ele não lembrar que a visão está importante no risco de queda, na demência, você não adianta a gente ter esse conhecimento que a gente tem, porque não chega. E se a gente não reportar ao paciente que a gente achou que estava melhor informante, agora está meio repetitivo, será que ele está com uma questão cognitiva aí? A troca não acontece. Na verdade, é preciso ver o paciente como um todo. Essa é a questão. Essa fala é uma fala mais completa que a gente vê, né? No consultório, muitas vezes a gente, além de ver o paciente como um todo, a gente solicita que o paciente venha acompanhado. Porque muitas vezes, quando você conversa com o paciente, ele tem uma interpretação da sua fala que é um pouquinho diferente daquilo que você falou. Nem tudo que você fala é aquilo que ele escuta. E no nosso consultório, mesmo na oftalmologia, a gente traz bastante esse paciente para entender um pouquinho do mundo dele, para entender como é que a gente vai interagir. Eu lido muito com pacientes também que têm mais idade, com glaucoma, com catarata, com as crianças também, porque ali você começa a construir aquele cuidado que a criança vai ter com o pai, com a mãe, com o avô, e isso é muito importante, essa interação. Na geriatria, eu acho que é a mesma coisa, né? Vocês lidam muito com o paciente e com as pessoas que estão próximas ao paciente. Isso, A gente
tenta, durante o atendimento geriátrico, ter um momento só com o paciente. Sim, Isso é sim. importante, A privacidade é sempre respeitada, E a né? gente precisa entender que mesmo os idosos, tem muitos que vão sozinhos, de acordo com aquela heterogeneidade, né, do envelhecimento. Mas o papel do familiar é muito importante. Tanto para trazer informações, né, participar do cuidado e ajudar naquilo que foi estabelecido como foco de tratamento, né? Então, Sim. a gente sabe de que existem limitações, por exemplo, físicas, que vão impedir um tratamento correto. Então, muitas vezes, o idoso não consegue pingar um colírio por uma incapacidade física motora. Vai precisar de ajuda de alguém. Outras vezes, é uma questão cognitiva, né? Então, a gente precisa ter alguém ali lembrando ou mesmo utilizando a medicação de forma correta. Mas a gente não pode levar isso como uma verdade absoluta, entendendo que vai ter sim aquela pessoa que faz sozinha, vai fazer tudo bem feito, Sempre, vai né? entender tudo bem. E muitas vezes o próprio paciente fala, não, eu sou o senhor dos meus atos. E tem alguma reticência em trazer, porque muitas vezes quando a gente fala de conversar sobre doença, dá uma ideia de fragilidade. E é isso que a gente tem, que eu acho, que eu trabalho muito no consultório, que eu acho que nós deveríamos trabalhar, é que ser portador de uma patologia não é sinal de menor valor para qualquer pessoa. E qualquer pessoa pode estar sujeita a vários tipos de doença. Então, a interação, a busca da aceitação, que era aquilo que a gente estava falando antes, e você brincou com a gente, conversou com a gente, falou que, olha, eu tive meu momento de entender, de amadurecer e de seguir, né? E nessa questão da reabilitação, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre como foi a sua experiência de chegar numa instituição onde você já tinha ouvido falar e você é uma pessoa que tem baixa visão. Depois a gente vai diferenciar, vou até pedir para a Marcela diferenciar um pouquinho do que é a baixa visão, da perda de visão funcional, para que a gente entenda. Mas como é que foi a sua inserção numa instituição que ajuda nesta nova vida, numa reabilitação? Foi gratificante ter chegado lá. Primeiro é um lugar de astral, já parte até da cor da casa, você entendeu? E, além de tudo, as pessoas que trabalham lá, elas te acolhem de uma forma que você se sente como se você estivesse em casa. Então, eu passei primeiro pela assistente social, ela fez todas as perguntas necessárias. Depois de passar pela assistente social, eu fui para o que eles chamam de acolhimento, né? E nesse acolhimento, eles levam para uma terapia comunitária integrativa. O que é isso? É conduzido por uma psicóloga, por uma assistente social, aonde nós temos uma roda de conversa. Ali as pessoas fazem a catarse, ou seja, elas falam absolutamente o que quiserem, né? E ali ninguém está para fazer juízo de valor, julgar ninguém. É muito bom. Porque as pessoas, naquele ambiente, são os seus iguais. Eles vão falar sobre coisas que todos estão vivenciando. Então, ali ninguém é melhor do que ninguém, está todo mundo para ouvir e para ajudar. É um espetáculo. Então, essa roda de conversa, e aliás, eu participei dessa, e depois, como eu já estava bem melhorzinha, me convidaram para outras, porque para esse ânimo que eu levo, esse espírito de alegria, poder colaborar de alguma forma com o próximo grupo. E eu fiquei tão feliz, porque eu falei assim, olha que tarefa boa que me deram. Achei sensacional. Então, e além de tudo, nessa reabilitação, eles fazem o quê? Quem precisa de terapia ocupacional para voltar a cozinhar, porque gosta de cozinhar, andar com uma bengala, então tem a orientação em mobilidade, fantástico. Por exemplo, eles te enquadram numa modalidade chamada taque vôlei, que é o ping-pong sentado. Então, são 6 de um lado, 6 do outro, a bolinha tem um guiso, tem um som, então é preciso você estar atento à sua audição bem apurada, para você saber de onde vem a bolinha, como é que você vai bater. Olha, é fantástico. Então, eles te oferecem tantas coisas, fisioterapia, arteterapia, musicoterapia. Olha, é uma infinidade, além da leitura, né? Também eles oferecem. Então, eu digo assim, é uma casa de Deus, onde o pessoal é capacitado e tem uma boa vontade, uma paciência. Eles fazem com que as pessoas não desistam. Esse é o ponto principal. Eles te oferecem tanto, tem tanta boa vontade, que você quer estar lá sempre.
Esse é o ponto. Isso é muito interessante porque a gente tem inúmeras instituições por todo o país que fazem esse papel, né? E na geriatria, Leonardo, como é que é essa reinserção, essa reeducação dos pacientes? Eu ia comentar aqui na fala da dona Cleri que é impressionante, porque assim, na geriatria, não existe uma geriatria bem feita sem uma equipe multiprofissional. A gente não consegue trabalhar sem um físio, fono, TO, psicólogo, nutricionista, entre outros, tá? Então, assim, para atender bem uma pessoa idosa, a gente precisa de uma equipe multi. E é bonito ver isso na oftalmologia e quanto isso faz a diferença, né, nesse processo de reabilitação. A gente está muito acostumado a falar em reabilitação física. Após um AVC, após uma fratura de fêmur, após um agravo de saúde física, ocular não deixa de ser física, mas assim, é um momento diferente de ver também o quanto a equipe multiprofissional faz a diferença. E para a geriatria, sempre muito importante, né, a gente ter essa visão, porque são saberes que se unem ali em prol da pessoa. Tem uma coisa que eu queria comentar que eu acho muito importante, até para quem está nos vendo e nos ouvindo, que cuida de alguém, um idoso que tem alguma necessidade, tá? Seja por baixa visão, como a gente está falando aqui, ou seja por qualquer outra necessidade. A ideia do ajudar tem que ser sempre para manter a funcionalidade. Ou seja, você ajuda para que a pessoa continue fazendo o que ela quer fazer. Não pode ser aquela ajuda de fique aí que você não consegue mais. Isso faz toda a diferença. Então, quando a gente vê uma equipe multiprofissional reabilitando, ela está trazendo de volta para a funcionalidade. Porque sim, a gente vai precisar se adaptar, a gente vai precisar de algum tipo de ajuda, mas é ajuda para continuar fazendo. Isso que você falou é muito importante porque é a reinserção. É o aprendizado de coisas novas. E aí, Marcelo, eu quero passar para você falar um pouquinho e depois que você separar um pouquinho da baixa visão, daquela pessoa que é cega, eu vou fazer o minha culpa. Todos nós começamos aqui, e agora que você falou, as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, nós esquecemos de nos descrever. Eu sou um homem de 1,80 m, cabelos escuros, barba grisalha, não uso óculos e pele clara. Então eu estou corrigindo isso agora para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. E eu queria passar a roda aqui e a gente segue com a Marcela contando pra gente. Cleri? Eu sou uma mulher de olhos azuis, tenho 1,63 m, cabelo grisalho, pele clara e adoro me adornar com coisas, brinco, colar e tudo. Hoje eu estou com uma capa lilás, minha cor preferida. Então eu sou Leonardo Oliva, sou um homem jovem, de 40 e poucos anos, 1,73 m, cabelos curtos, barba, tem uma pele moreno clara, parda, de cor clara, a barba já ficando grisalha também. Bem, eu sou Marcela Cipel, sou mulher, sou 50 a mais, aí com bastante orgulho, sou morena, olhos verdes, uso multifocal, hein? Eu tô sem óculos porque eu tô de lente de contato, o que a gente vê que os idosos também estão usando cada vez mais. Também adoro cores, viu, Cleri? Acho que tem que ter brilho, tem que ter cor. Então, eu tô maquiada, né? Primeiro para mim, depois quem quiser também, né? Pode admirar. Aproveitar isso, é assim, né? Tá bom, prazer. Sei lá, então volta pra gente ali nessa classificação da baixa visão, porque uma das coisas que é muito interessante e a gente tem a questão da utilização de auxílios. Nessa utilização de auxílios, a gente pode levar até a utilização de bengalas, que alguns pacientes usam, outros não. E aquilo que o Leonardo falou, a gente tem que ajudar o paciente a se tornar cada vez mais capaz e não fazer por ele, né? Então, eu acho que é bem interessante, importante, vou tentar dar um resumo de forma prática, né? Então, a gente tem uma classificação, tá até no CID, né, de baixa visão, ou visão subnormal. Eu gosto muito do termo baixa visão, onde você tem a cegueira, que é a baixa visão de forma mais importante. Acentuada ou severa, se fala, né, dessa forma, que tem um número lá, quando a gente mede na tabela, que é abaixo, né, menor ou igual a 20/400. Mas a gente tem o que já é baixa visão, que é menor ou igual ao 20/60. Então, o indivíduo leigamente, ele não está no escuro, né? Ele tem uma baixa visão, ele não tá, quando leigamente se fala cego, a pessoa acha que está no escuro. Né? Nem o 20/400 está no escuro,
mas legalmente ele é considerado cego. E a baixa visão, que ele já é considerado como uma deficiência visual, é uma visão, então, não tão ruim, mas já importante, porque compromete o quê? As atividades de vida diária. A gente chama de AVDs, né, as AIVDs. Então, assim, o que é atividade? Traduz para mim o que são essas siglas que você está falando. O que é as atividades de vida diária? É você conseguir se vestir, né? Pegar ali fazer a compra do supermercado, carregar as coisas, tomar um banho, manter a sua independência. Falei certo, né? Eu aprendo muito com vocês. A gente costuma dividir as atividades de vida diária em atividades instrumentais e básicas. Isso. As básicas, basicamente, é tomar banho, trocar de roupa, transferir-se, então sair da cama para uma cadeira, manter a continência e comer, se alimentar. Essa, basicamente, são as que a gente chama de atividades básicas de vida diária. Isso. As instrumentais envolvem outros conhecimentos, outras capacidades. Manejar o dinheiro, tomar os remédios de forma autônoma, fazer compras, sair de casa, dirigir, essas são atividades instrumentais. Então, a depender da dificuldade, do que surge de deficiência, são mais ou menos comprometidas e a gente precisa de mais ou menos auxílio. E esse é um papel muito importante do médico e de toda a equipe que cuida do paciente, né? Você, na sua casa, teve que adequar a sua casa em algum sentido? Porque a gente sabe que pacientes que têm uma baixa de visão mais acentuada, tem que fazer uma adequação. Tem que ter alguns cuidados. Quanto a você? Olha, não tive que fazer nenhuma adaptação. Eu nunca tive tapete em casa, então isso é básico porque é condição insegura ter um tapetinho. E é verdade. Jaqueline é inspiradora. Então, parênteses aqui. E aí, eu digo assim, eu consigo me deslocar pela casa sem bater em nada. Eu tenho que só estar focada, né? Olhar e falar assim, bom, é para lá que eu tenho que chegar, então ter o cuidado. Então eu consigo fazer absolutamente tudo. Eu faço meu cafezinho, que eu amo de paixão, faço tudo, cozinho, não tenho problema nenhum. Estendo roupa, faço tudo Autonomia numa casa. total. Autonomia Perfeito. total. Porque muitas das adaptações que talvez a Clery precisasse fazer, ela já tinha feito, porque são adaptações que precisam ser feitas para o indivíduo idoso, de maneira geral. A sua escolha. Já não é para ter tapete, não é para ter móvel baixo pela casa, fio passando, peso de porta. Não. Você tem que ter um ambiente no banheiro seguro, minimamente seguro, com onde você vai segurar, onde você vai apoiar. Então, são mudanças que são necessárias no processo do envelhecimento e que, obviamente, a baixa visão pode trazer uma necessidade um pouco maior. Cristiano, deixa eu colocar só mais uma questão. Assim, eu falei ali da classificação da baixa visão, e esses são os números, e assim que a gente, né, tem que ter parâmetros. Mas o que eu vejo no meu dia a dia também, tanto de atendimento público e privado, é que você pode não ter uma visão classificada como a baixa visão, do menor ou igual a 20/60, mas você tem uma visão que é comprometida. Ela te tira uma agilidade que antes você tinha. Uma autonomia que você tinha. Ela compromete coisas que você gostava de fazer. Então, por exemplo, eu tenho paciente, e aí vem essa questão da bengala que você falou, ou de outros recursos. Então, por exemplo, um dos recursos, para até explicar um pouco aqui, que a gente usa muito na baixa visão, é a magnificação. É ampliar. Seria uma lupa. É uma lupa. Tem vários números de lupa, né? A gente chama de recurso óptico, que são lupas, mas às vezes a gente monta lupa no óculos. Então eu falo, olha, tem cara de óculos, tem perna de óculos, tem jeito de óculos, mas é uma lupa. Né? E eu não preciso dar lupa só para quem tem baixa visão, com a visão menor ou igual que 20/60, né? Às vezes o paciente ele quer ler uma letra pequena, ele tem já, vamos supor, uma degeneração macular relacionada à idade, então a visão central dele está comprometida, mas se eu aumentar um pouco, ele volta a ficar ágil. Ele não lê tão devagar e aí ele esquece. Então, aquilo volta a ter prazer. E dentro dessa questão de ter prazer, na oftalmologia, nós temos um privilégio que a tecnologia ajuda muito. Então, Leonardo, a geriatria, como é que ela está nessa fase de adequação com softwares, com dispositivos, com aplicativos? Como é que vocês lidam com isso? Porque nós da oftalmologia, a gente tem um reforço grande em cima disso, que ajuda bastante. A gente tem visto muito crescimento nessa área da gerontotecnologia, né? A gente sabe que o Brasil ainda é limitado nisso e o acesso está na mão de poucos, mas a gente tem experiências de pessoas, por exemplo, que vivem com demência, mas tem a casa toda automatizada, um alarme toca para tomar o remédio,
você tem um dispositivo que você pode estar usando e se a pessoa se perde na rua, ele fala, tem um GPS localizador e fala com a central e você consegue... E essas tecnologias têm ficado cada vez mais acessíveis, né? Isso, porque o desenvolvimento de aplicativos é uma coisa que ajuda muito, né? Não, é incrível, né? Pensando na oftalmologia, óculos que vê para você e te diz o que está acontecendo, né? E a gente tem que levar e trazer para as pessoas que estão nos ouvindo é que nem tudo que a gente vê e escuta de propaganda é necessário. Porque muitas vezes a gente tem esses dispositivos, as pessoas olham e falam, olha, aquele óculos é legal porque ele fala comigo. Hoje não. Hoje você tem muitos softwares que te ajudam nessa questão e o preço é muito acessível. E a gente fica sempre com aquele, mas isso só pode para quem tem recurso, para quem tem recurso financeiro. Hoje não. Então, essas condições a gente tem que trazer cada vez mais à tona e conversar cada vez mais sobre ela. E aí a gente sempre traz que, dentro daquilo que a gente começou lá atrás, da individualidade de cada um, procure o seu médico, procure o seu oftalmologista, procure o seu geriatra e discuta com o seu médico, com a pessoa que te acompanha, qual a melhor ferramenta para aquilo que eu preciso. Porque talvez a dor da Clery seja diferente da dor de uma outra pessoa. Ela talvez vai falar assim, olha, a minha maior dificuldade é comprar uma coisa no supermercado. A minha maior dificuldade é ler um livro. Então, o profissional médico que está ali te ajudando, ou o profissional que trabalha com isso, ele vai ser capaz de te ajudar e te orientar, porque a gente tem um monte de coisa boa no mercado e que não custa tão caro. Eu não sei se você já buscou algum auxílio nessa condição, Clery, alguma coisa assim? Olha, não, eu não precisei, não. Eu consigo me virar muito bem. Mas eu estive recentemente no 11º Encontro Nacional de Deficiência Visual e achei, assim, a tecnologia fantástica, como avançou e que faz esse óculos que o Dr. Leonardo falou, que faz a audiodescrição do local onde nem é baixa visão, é deficiente total, que quer sair, ele quer se relacionar com as pessoas, quer curtir, né? E ele sai com esse óculos e vai descrevendo para ele tudo que tem à frente e dizendo para ele com detalhes tudo. Eu achei fantástico. Eu fiquei maravilhada com tanta tecnologia. Não sei quando vai chegar no Brasil. Não, a tecnologia já está disponível. Mas eu achei demais. E é engraçado porque o que mais chama a atenção é aquilo que a gente está falando. A gente está falando muito de óculos, mas hoje um celular é uma ferramenta importantíssima. Be My Eyes. Tem várias coisas. Então, Be My Eyes é fantástico. Aplicativos do celular. Todo mundo falou aqui, todo mundo conhece. Má, explica pra gente o que é o Be My Eyes. Se a Clery usou, ela vai explicar. Eu não usei não, mas são os amigos falando que tem, entendeu? Então, eu acho fantástico. Traduz pra gente aí, a gente já tá encaminhando pro nosso final, e eu acho que essa é uma mensagem muito importante, né? Nem tudo que a gente precisa custa caro. Nem tudo que a gente precisa é difícil da gente ter acesso. Conta pra gente aí um pouquinho, Má. Eu acho que é muito importante essa mensagem, Cristiano, porque é isso, dá para personalizar. O Be My Eyes está aí há bons anos, ele foi se melhorando. Então, ele é um aplicativo onde você pode tanto ser o usuário, no sentido de ter a deficiência visual e que precisa de ajuda, e você pode ser o usuário se voluntariando a querer ajudar. Então, acho que aqui também é uma mensagem de que você pode participar dos dois lados. Então, você aciona o aplicativo e pede ajuda para pequenas leituras, né, são pontuais. Então, digamos que você está na sua casa, uma pessoa aqui, no caso, um idoso com baixa visão, e ele não consegue ler o remédio que ele precisa tomar. Ele não sabe se ele achou 2 e se algum está na validade. Então, ele aciona, ele com a visão dele não consegue alcançar. Ele aciona o aplicativo, quem estiver disponível como voluntário, o ajuda a fazer essa leitura. Ela é basicamente essa troca, né? Então tinha em várias línguas, tal, e agora a gente já tem... Isso é muito legal, porque é uma coisa que a gente sempre ouve falar, e uma frase muito importante que eu ouvi das pessoas com uma certa deficiência, e quando elas querem interagir com isso, é que uma pessoa virou e disse: nada sobre nós sem nós. Por quê? Porque a pessoa que vive isso, ela entende muito melhor quais são as dificuldades.
E quando a gente começa a compartilhar e trocar com os nossos pacientes, com a população em geral, a gente aprende muito. Uhum. Eu aprendi muito com pacientes que chegam no meu consultório já com perda de visão ou com baixa visão, e um deles que eu admiro muito, dentro da sua construção de história, um dia, batendo papo no consultório, porque eu acho que o consultório não serve só para consulta, serve para o conhecimento global, ele virou para mim e falou assim: Dr. Cacheta, o senhor sabe que eu só aprendi a enxergar quando eu fiquei cego? Isso para mim foi uma reaprendizado de muita coisa. E não é incomum o paciente, quando tem a sua aceitação, trabalhar de uma forma muito tranquila nessa condição. Então eu acho que é muito legal, eu acho que fluiu muito a nossa conversa, a gente tem muito mais o que dizer, mas a gente já está chegando aqui com quase 50 minutos de bate-papo, e eu queria passar para vocês, para suas considerações finais, para, se a gente esqueceu de alguma coisa que acha relevante, a gente coloca aqui, explica o que a gente está falando, mas eu já queria agradecer muito vocês por essa interação, por esse bate-papo, e já me comprometo que a gente vai fazer outros com mais tempo, falando de temas específicos para a gente ter mais tempo para falar de pequenas coisas e elucidar um pouco mais. Então, Cleri, eu quero começar com você nas suas considerações finais. Olha, primeiro eu quero agradecer a vocês e agradecer a Dorina que me colocou aqui, né, nesse podcast. E dizer o seguinte: olha, baixa visão, o deficiente visual total, não se isole, vá para essas instituições, Dorina, Fundação, Associação Fernanda Bianchini, saia para você se interagir com pessoas. Lá oferece muita coisa. E mais uma coisa, se cadastre nessas plataformas, tipo Ver com Palavras, que te manda programação cultural e que você pode fazer tantas coisas e se divertir também. Não, sempre que a gente vai citar, a gente esquece inúmeras. Então, assim, o segredo é isso que você falou. Procure, que você vai achar na sua cidade e vai achar algo perto de você. Muitas vezes a gente acha que está longe, né? Leonardo, está com você. Olha, eu também queria agradecer muito o convite de estar aqui, foi um bate-papo super agradável. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui é a importância da gente entender o processo de envelhecimento como esse privilégio, né? E a gente entender, mesmo os mais jovens, que a gente espera chegar lá e que a gente precisa valorizar muito o idoso no momento que ele está e com as dificuldades que porventura surjam, para que a gente consiga ajudá-lo buscando sempre a funcionalidade, né? A gente se manter autônomo, independente, porque isso tem uma relação direta com qualidade de vida, que é o que no final das contas é o que mais pesa. E a única certeza que a gente tem é que a gente vai envelhecer, né? Então vamos fazer a escolha certa. Se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Exatamente, vamos fazer a escolha certa para que a gente envelheça. Envelheça da melhor forma possível. Marcela, mais uma vez juntos aqui. Prazer enorme. Vou passar para você fazer suas considerações. Prazer enorme. A gente sempre aprende, né, Cristiano? Então, assim, é um bate-papo, trouxe informações e levo muitas informações. Então, eu acho que, espero que vocês, ouvintes, também tenham, né, colhido aí boas histórias, boas informações. Eu acho que a mensagem que fica para mim é que seja do lado do geriatra, né, seja do lado do paciente, seja do nosso lado como especialista, como cada um aqui tem o que oferecer, se a gente tivesse escuta positiva, essa escuta com vontade de querer resolver, né? Se cada um fizer a sua parte, querendo oferecer ao outro o que tem de melhor, vamos tentar resolver esse assunto junto, eu acho que é em prol do paciente que recebe, né? Então, muito bom, acho que o podcast aqui teve essa função também. Sem dúvida nenhuma, a função do podcast do Conselho Brasileiro de Oftalmologia é trazer de uma forma simples e clara para todas as pessoas que estão nos acompanhando e deixar sempre o canal aberto. Tem alguma dúvida? Procure sempre fontes, mas fontes confiáveis. Na internet, nas mídias sociais, existem muita coisa errada. Nunca ache que você vai comprar sua cura, que você vai comprar sua redenção. Desconfie sempre daquelas pessoas que prometem e fazem um comércio da cura, porque muitas vezes eles usam a sua dor para te tirar um pouquinho de dinheiro que parece que não é significativo, mas é fundamental que você tenha o discernimento e que consiga buscar fontes adequadas de pesquisa. Para isso, tem o site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o site do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A maior parte das sociedades médicas, se não todas elas,
tem canais abertos para que você consiga tirar suas dúvidas. Não acredite em tudo que você vê. Não acredite nesse mundo de fake news que aparece aí. Dê valor à sua condição, dê valor à sua vida e procure sempre o profissional médico habilitado para fazer a melhor escolha junto com você. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.